Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renan Diegues e eu sei que eu tô meio sumidinho, mas não se preocupem, eu tô sempre por aqui, eu sempre volto. Esses dias eu tava lendo um texto que eu não sei exatamente como é que eu caí nele, é um texto sobre metacognição como estratégia reguladora de aprendizagem, era o título do texto, é uma tese de doutorado. E eu tava lendo, eu tava achando super interessante a leitura, eu fiquei pensando, poxa, como é que eu posso traduzir isso que me trouxe insights muito interessantes para o canal, né? Para a gente conseguir usar isso na nossa vida. E eu vou tentar fazer um pouco desse exercício, de tentar traduzir um pouco o que eu li para cá, e vou tentar traduzir também os insights que eu tive e que eu uso e que quero usar ainda mais na minha vida depois da leitura desse texto. Do começo, assim, né? Só pra gente trabalhar dentro da mesma ideia, o que é a metacognição, né? Metacognição nada mais é do que a capacidade que a nossa mente tem de se autorregular e de se automonitorar, tá? É como um pensamento que observa o pensamento, sabe? Como a consciência. Estar consciente, é direcionar a sua atenção para o seu pensamento. Então, ao invés de só pensar e sair agindo instintivamente, a metacognição é essa consciência que observa aquele pensamento, que é o que vai fazer você ter palavras específicas e atitudes específicas. Tá dando para acompanhar? Então, por exemplo, ao invés de você sentir raiva e agir de maneira objetiva, socar, xingar, gritar, agredir diretamente, você observa esse pensamento, esse sentimento, tá? É isso. Isso é metacognição. No texto, a autora até deu um exemplo, né, de uma leitura. Quando a gente está lendo um texto, por exemplo, a gente usa muito essa metacognição para regular ali o que a gente está absorvendo daquele texto. Então, a metacognição é o que vai fazer você ler mais devagar, se você está lendo muito rápido e não está entendendo o texto. A sua metacognição, né, esse pensamento que está observando o seu pensamento, ele vai, regula um pouco aqui essa velocidade para a gente conseguir captar, entender melhor essa leitura. E eu fiquei pensando, cara, como falta isso no dia a dia, na sociedade, nas pessoas. Essa capacidade de observar o próprio pensamento, de observar o que está fazendo e entender o porquê está fazendo. É muito interessante porque para a gente conseguir ter uma qualidade na análise do nosso pensamento e uma qualidade na análise das nossas ações, a gente precisa primeiro aprender a fazer essa análise e segundo, a gente precisa ampliar repertório para conseguir adotar melhores estratégias. Como ela disse lá no texto, né, isso serve como uma estratégia para a gente aprender, observar o pensamento, porque quando a gente observa, a gente consegue mudar o próprio pensamento, né? Se eu observo o que eu penso, o que eu estou pensando, eu consigo fazer uma análise e pensar, putz, não é por aí, é diferente, ou é de tal forma. Então, é por isso que é muito importante a gente conseguir levar isso para o dia a dia, para a vida, para as relações, trabalho, família, amigos, escola, a gente com a gente mesmo. Essa capacidade de, opa, ao invés de eu sair agindo que nem um louco, que nem um animal, deixa eu observar o que eu penso, deixa eu observar o que eu sinto, deixa eu analisar as palavras que eu quero falar, deixa eu analisar as ações que eu quero ter. E aí eu adoto as estratégias para conseguir chegar melhor onde eu quero chegar, com mais inteligência, com mais sabedoria, com mais ponderação, com mais maturidade. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Agora, é muito interessante porque, primeiro, né, a gente tem que ter essa habilidade de saber parar para análise, e a gente tem que ampliar o nosso repertório para isso. Porque, por exemplo, para você entender um texto, você precisa entender aquela gramática, você precisa entender aquela língua, você precisa entender as normas da língua, você precisa entender o significado das palavras. Quando as tais letras se juntam, formam quais palavras? Quando tais palavras se juntam, formam quais frases, que formam quais parágrafos? Quais são os sinônimos? O que essas pontuações querem dizer? O que elas expressam? E fazendo um paralelo com a vida, é basicamente a mesma coisa, porque quando eu estou diante de um cenário e de uma situação específica que requer controle emocional, que requer controle afetivo ou cognitivo, o que eu faço? Eu paro. Ai, pamonha, pamonha, pamonha.
Eu paro diante da vida, como eu paro diante de um texto para analisar, para entender, e eu interpreto aquilo. Poxa, eu tô com raiva aqui. Eu não vou sair xingando, batendo, agredindo, humilhando. Se eu faço isso, eu perco a razão. Eu viro um animal se eu simplesmente ajo de acordo com o meu instinto. Então o que eu faço? Eu uso essa metacognição, né? Opa, parou, vamos observar essa raiva, vamos observar esse pensamento raivoso, né? O porquê que eu tô me sentindo assim, o que que aconteceu, por que que eu tô assim, o que que eu vou fazer com isso, qual que é a melhor atitude que eu posso ter nesse momento. Então eu me separo daquele instinto para agir de uma maneira racional diante dos fatos ali, né? E eu não perco a razão, eu consigo adotar estratégias reguladoras. Isso é o que falta para as pessoas que não têm o menor controle emocional. As pessoas que não têm controle emocional não usam isso, não usam a consciência, não usa o pensamento que observa o pensamento, não usa a metacognição. Elas simplesmente agem descontroladas, né? Então, tô dando um exemplo aqui da raiva porque ele fica muito claro, fica muito didático, mas isso serve para coisas pequenas também. Às vezes eu quero adotar tal postura ou tal estratégia diante de um fato da minha vida e eu falo, beleza, é isso que eu vou fazer, porque é isso que eu tô com vontade, vou lá e faço. Não, calma, né? O que que isso pode desencadear? Quais consequências que isso pode me trazer? Para mim e para o outro, né? Porque é problemático não só quando me fere, mas quando fere o outro também. Então, né, é você conseguir ter essa leitura. E claro que às vezes a gente vai pensar e cogitar coisas que não vão acontecer, vai acontecer uma outra que a gente não cogitou. Mas o bom disso é que gera aprendizado, amplia repertório. Então por isso que a gente precisa fazer esse exercício. Porque aí se eu simplesmente ajo por agir, pelo instinto, é muito mais difícil de se relacionar. Porque eu me machuco, eu machuco o outro, gera arrependimento, gera frustração, gera problema, certo? E quando a gente olha para a sociedade que a gente vive hoje, falta tanta metacognição, né? Falta tanta consciência do porquê estão fazendo o que estão fazendo, só age, né? Só abre as redes sociais e se afunda naquilo e tá ali no piloto automático. Eu acho que esse gera muita clareza, esse contraste gera muita clareza aqui nesse vídeo. Essa metacognição é a oposição ao piloto automático. É sair do piloto automático e ter essa capacidade de autoanálise diante das suas ações na vida mesmo. Então, assim, em suma, isso seria pensar sobre o próprio pensar, podendo mudar esses pensamentos, podendo mudar suas ações e podendo mudar suas palavras, corrigindo, tá? Seus próprios pensamentos e suas palavras. E é importante ter repertório para isso. Tem um filósofo, acho que ele é holandês. Eu não conheço muito dele, mas eu me deparei com uma frase que faz todo sentido, que é maravilhoso, que fala justamente sobre linguagem, né? Sobre as nossas limitações diante das leituras e interpretações da vida, né? Que ele fala, chama Ludwig Wittgenstein. Ele fala assim, os limites do pensamento são os próprios limites da linguagem. Meu pensamento vai até onde minha linguagem vai. Até onde eu sou capaz de compreender. A partir dali, o que eu não sei, o que não é mais linguagem, foge da minha capacidade de leitura, de percepção, de análise, de fala, de discurso. Então, por isso que é importante ampliar repertório, tá? Por isso que é importante sair dessa desse lugar instintivo e automático de agir por agir pelo impulso, de agir sem pensar, de agir desenfreadamente, sem controle emocional, sem controle afetivo, sem controle cognitivo. Uma coisinha acontece, grita e se perde naquilo. Alguma outra coisinha acontece e começa a chorar e se descontrola e não consegue entender o porquê das coisas. Tem uma ideia e fala, não, é isso que eu vou fazer. Tenho vontade de vingança, eu vou lá e me vingo. Tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Não, calma. Se dá tempo. Calma, respira. Se dá tempo, porque o tempo ajuda a gente a organizar os pensamentos, organizar a estratégia, modular, as coisas se assentam e a gente tem clareza sobre o que e como a gente fala, o porquê e a forma que a gente fala e o que a gente faz.
Então, eu quis trazer esses insights porque eu estava lendo esse texto justamente para aprender melhor sobre o processo de aprendizagem e eu falei, cara, isso é muito bom para além do texto, né? Lá pro canal para a gente falar sobre controle emocional, sobre estratégias de ação, sobre mudança de comportamento, sobre autoobservação, autoconhecimento. Então, fica aí para vocês esses insights que eu tive e o que eu quis compartilhar. Não sei se fez sentido, mas eu fiquei com vontade de compartilhar. Eu acho que esse canal é muito sobre isso, assim, sobre calma, respira, pensa, reflete, conversa com você, se entende, não corre, vai devagar, analisa, pondera, tenta. Errou, tudo bem, aprendeu, vai errar diferente, vai errar melhor, sabe? É sobre isso, assim. Então, eu quis compartilhar porque justamente porque eu trago essa ideia de calma, né, de vamos respirar, vamos pensar, vamos refletir, que eu falei, cara, é isso, é essa metacognição, né? É observar o que você pensa, para mudar, se for preciso, tá? Para agir diferente, para sair do piloto automático, para ser mais autônomo diante daquilo que você quer para sua vida. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado. Eu sei que eu tô meio sumido por aqui, mas enfim, gente, eu tô sempre voltando, né? Talvez venha uma nova leva de vídeos aí agora, com mais rápido, né? Eu acho que faz um mês já que eu não posto, um mês e meio. Mas enfim, vamos indo, não vou abandoná-los, tô sempre por aqui, respondendo os comentários sempre, não sigo ainda na minha filosofia de relacionamento, é o que importa pra mim, então assim, todos os comentários são sempre respondidos e vão continuar sendo respondidos, e eu acho que é isso, tá bom? Se o vídeo fez sentido pra você, gerou algum insight, se você quiser me ajudar, gente, se inscreve aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa seu like, seu engajamento aqui comigo, porque para mim a parte mais legal é justamente essa troca e vocês me ajudam muito quando vocês se inscrevem, quando vocês trocam comigo, então é sobre isso o canal, beleza? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.